E uma outra doença que se manifesta sempre mais no inverno é a asma. Muito mais gente do que se imagina sofre com essa doença. São 300 milhões de pessoas a cada ano em todo o mundo. E dessas, infelizmente, 250 mil acabam morrendo. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a repórter Ana Maria Bonamoni. Boa noite, Ana. Essas mortes certamente poderiam ser evitadas. Por que a asma ainda é uma doença que provoca um número tão grande de mortes? Boa noite, Leilane. Boa noite a todos. Poderiam sim, essas mortes poderiam ser evitadas. O problema é que muita gente não vê a asma como uma doença que pode levar à morte. Por isso, 3 mil pessoas todo ano morrem aqui no Brasil por causa dela. O que existe é falta de informação e também alguns mitos que correm entre os pacientes, como, por exemplo, o de que o médico só deve ser visitado ou consultado no caso de uma crise. E não é bem assim. A gente está aqui com um especialista sobre o assunto, Rafael Stelmach, que é pneumologista e também coordenador do ambulatório de asma aqui do Instituto do Coração de São Paulo. Boa noite, doutor. O médico tem que fazer parte da vida de quem tem asma, né? Asma é uma doença crônica, inflamatória, e ela geralmente, a pessoa nasce com a marca alérgica, que é a marca da asma, e desenvolve crises durante a vida. E não é curável, ou seja, não é uma doença curável. Portanto, ela vai viver com isso a vida inteira e ter que conviver com isso. Não tratar a crise, ou seja, não prevenir a crise, leva com que a pessoa corra mais risco, porque quando tem a crise pode piorar muito e eventualmente internar e levar à morte. Outro mito que existe é de que o medicamento pode desenvolver outras doenças. Existe isso? Não é verdade. A asma como doença inflamatória, ela é tratada ou deve ser tratada preventivamente com um anti-inflamatório, que é usado através de uma bombinha, né, que é um spray, na verdade é um dispositivo spray, que a pessoa deve usar diariamente, de manhã e de noite, pelo menos uma vez ao dia, e que desinflama o pulmão. Esse é um tipo de medicamento que se usa. O outro, que é o que as pessoas têm muito medo, é o broncodilatador, que abre os brônquios, que é o canal que conduz o ar. Esse medicamento, a ele é atribuído problemas cardíacos, e isso não é verdade, não existe prova de que esse tipo de medicamento cause problemas cardíacos ou que qualquer medicamento inalatório cause problemas de outra natureza que não cardíaco ou não cardíaco. Leilane, a Leilane quer fazer uma pergunta para o doutor. Leilane? Ana Maria, por que a asma se manifesta mais fortemente no inverno? Então, doutor, por que a asma se manifesta mais fortemente no inverno? Esse ar frio tem algum efeito sobre o paciente? Então, Leilane, tem vários fatores que pioram a asma. Uma pessoa que tem a asma, ela está sujeita a piora por pó, poeira, pelos de animais, frio, ou às vezes muito calor, variações de temperatura para lá ou para cá, tempo seco, perfumes, produtos químicos. Então tem várias coisas que pioram a asma. Nesta época do ano, que é onde começa o maior número de internações por asma, os 3 fatores mais importantes são as mudanças de temperatura para baixo, queda de temperatura, a ausência de chuva, o tempo seco e a poluição, que a falta de chuva e o tempo frio pioram a poluição, né? Então essas 3 coisas pioram a inflamação do pulmão e, portanto, pioram a asma e pioram o paciente com asma. E aí, nesses casos, o que o paciente deve fazer? Quando chega essa época do ano, o que ele deve fazer? Tem uma preparação? Então, idealmente, os asmáticos deveriam se tratar antes dessa época do ano. Se ele é um paciente que tem sintomas persistentes, frequentes, por exemplo, uma vez por semana, falta de ar, chiado no peito, tosse seca, ele deve começar a se tratar ou se manter tratado antes dessa época, para não correr risco, porque aqui nessa época ele vai já estar inflamado, com o pulmão inflamado, com uma bronquite, e aí por esses fatores piora muito, fecha o pulmão e ele entra em insuficiência respiratória. O ideal é ter um médico para ser acompanhado, tratar preventivamente, desinflamar o pulmão e entrar nessa época tranquilo. O contrário é verdadeiro, qual seja, um paciente com asma bem tratado, tem uma vida normal, não corre riscos, né, e não vai ter essa evolução fatal que pode acontecer aí. A Leilane tem mais uma pergunta, Leilane? Ana Maria, desculpa, mas eu tenho muitas dúvidas. Primeira, a asma se transmite de pai para filho? Segundo, exercício físico o asmático pode fazer? E essa história, esse mito de que banho frio é bom? Por favor, esclarece com ele, com o doutor Rafael. Tá certo. Tá certo.
Vamos lá, primeira pergunta dela, se é transmitido de pai para filha, é genética a asma? Sim, a maior parte dos casos, 80% dos casos estão relacionados à alergia, que é hereditária, do pai, da mãe ou dos avós. E ela está muito associada também à rinite. Rinite alérgica e bronquite alérgica, que é o nome inflamatório da asma. Então tem sim, às vezes um irmão tem rinite, outro tem asma, ou vice-versa, e veio da família, de alguém da família. Ela também perguntou em relação a esporte, já que eles sentem falta de ar, eu acho que eles ficam com receio de fazer esporte, né? Pode, ajuda, atrapalha esporte? Então, não é um tratamento, tá certo? O que acontece é que o paciente com asma, que está inflamado, que tem crises não controlado, ele não consegue ter um desempenho esportivo importante. E, geralmente, ao fazer exercício, ele piora. Então, existe essa restrição. Por outro lado, um paciente controlado, que não tem crises, usando medicação anti-inflamatória, fazendo exercício, melhora a asma, ajuda a melhorar, tem um certo papel anti-inflamatório, mas não substitui a medicação. Ou seja, pode fazer qualquer esporte, desde que tratado. A Leilane também lembrou de um rumor que banho frio ajuda. Mito ou verdade? Mito, totalmente mito, não é verdade. Se tiver um banho frio, pode ao contrário, pode piorar, isso que eu ia dizer, né? Se tiver um dia frio, um banho frio vai piorar, porque o fator aí é a temperatura fria, a gente respirar frio que piora. Né? Tá certo. Então, resumo da conversa, qual que é a recomendação principal para quem tem asma? Então, eu acho que hoje, né, queria lembrar o pessoal que hoje é Dia Mundial da Asma, o dia de combate à asma, que é uma doença crônica, que é uma doença que não cura, que precisa de tratamento contínuo, preventivo, com anti-inflamatórios, porque a evolução, pessoa que não se trata, está sujeito a riscos de internação, grande número de internações, e morte, eventual morte desnecessária. Morrer por asma é uma coisa inadmissível. Obrigada pelas informações. Leilane. Obrigada, Ana Maria. Obrigada, doutor Rafael. Agradece aí pelas informações e explicações.